e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Bom, a gente tem registrado, trouxe com destaque na nossa programação desde anteontem a confusão que houve na cerimônia de diplomação dos eleitos em Minas Gerais, num evento realizado pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Confusão que envolveu os deputados federais eleitos Rogério Correia do PT e Cabo Júnior Amaral do PSL. Tudo por conta de uma placa onde estava escrito a frase Lula livre. Ontem nós ouvimos aqui o Cabo Júnior Amaral, que deu a versão dele dos fatos, trouxe a opinião dele, e hoje a gente traz o deputado federal eleito pelo PT, Rogério Correia, atualmente ainda deputado estadual e que assume o mandato de federal no ano que vem. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Obrigado, eu que agradeço a presença aqui, o convite, Rodrigo. Bom, deputado, para a gente começar, primeiro, em nome da Rádio Super, a gente sempre diz isso e falamos ontem com o Cabo Júnior Amaral também, que a gente lamenta muito o que ocorreu, porque isso, na nossa opinião, enquanto emissora, enquanto empresa, é um desprestígio à democracia brasileira. Mas eu quero ouvir o lado do senhor, né? A primeira pergunta que fiz ontem para o Cabo Júnior Amaral foi, inclusive, nesse sentido também. Qual a versão do senhor para os fatos que nós vimos na última quarta-feira? Eu vou dar a versão, mas eu queria dizer que a situação é realmente grave. O que aconteceu é muito perigoso para a democracia. Não é este fato em si. Ocorreram coisas semelhantes em diplomações pelo Brasil afora. E tentando restringir a liberdade de opinião de petistas ou de deputados que tomavam posse e que não comungam com as ideias bolsonaristas ou com a direita no Brasil. Assim ocorreu em São Paulo, ocorreu no Rio Grande do Sul. O público que estava lá era um público de convidados dos parlamentares, do governador eleito, dos senadores, portanto era um público politizado. Ali havia pessoas que votaram em Lula e pessoas que votaram em Bolsonaro. Então, evidentemente. No Lula não votaram, né? Desculpe, no Haddad, no Lula não deixaram votar, se tivesse deixado ele ganhava a eleição. Que votaram no Haddad e votaram no Bolsonaro. Então era evidentemente um plenário polarizado politicamente. Então o clima já era um clima de polarização. Para você ter uma ideia, quando a deputada Áurea Carolina, nossa vereadora em Belo Horizonte do PSOL, foi fazer a posse dela, ela levou uma placa escrito Marielle Franco e tomou uma sonora vaia. As pessoas não toleram que se lembre de Marielle Franco, que foi uma vereadora assassinada. Olha o grau de intolerância da direita brasileira que estava lá presente e convidada por alguns parlamentares ou pelos parlamentares que ganharam a eleição com outro pensamento político. Ganhou uma sonora vai para uma placa de Marielle Franco. Antes disso, tinha falado o governador Zema, foram empossados os senadores e a esquerda se comportou como devia. Aplaudiu, embora não concordasse com os pensamentos e muito com o que foi dito pelo próprio Zema. Então havia ali um comportamento de quem sabia de como o plenário estava. A partir da vaia na Marielle, e como os desembargadores não colocaram ordem naquilo, eles se julgaram no direito de cercear qualquer liberdade e qualquer expressão da esquerda. A Beatriz Cerqueira, deputada estadual mulher mais votada aqui em Minas Gerais, portava uma pequena placa com Lula livre, junto ao corpo dela, próximo à bolsa dela. E esta plateia à direita começou a exigir que se retirasse dela a placa Lula livre, como se ela tivesse com aquilo na bolsa, fosse arrancar a bolsa dela, estava junto ao corpo dela. E uma cerimonialista do TRE, que depois, olhando agora no Facebook, tem várias questões e várias homenagens que ela faz ao presidente Bolsonaro, se deu no direito de ir lá e roubar ou retirar à força a placa da Beatriz Cerqueira. Ela se dirigiu até os desembargadores solicitando que a placa fosse entregue a ela novamente. Como eles não tomaram atitude, eu estava com uma outra placa e exibi a placa aos desembargadores dizendo que ela tinha o direito de expressar com aquela placa o que ela quisesse. E mostrei a placa para a plateia para dizer e reclamar da ausência de liberdade que estava tendo ali, quando o Cabo Júnior Amaral tentou retirar a placa de minhas mãos. O resto o pessoal acompanhou aí pelos vídeos, etc. Mas o fato grave é você ter pessoas que não convivem com o processo democrático, com as diferenças. Isso é que é grave. Por isso é que nós não podíamos permitir que simplesmente a placa fosse retirada da Beatriz ou fosse retirada da minha mão. Se a gente faz isso, você abandona a democracia, o direito de ter opiniões distintas. Ontem,
Até o deputado João Vitor Xavier fez um pronunciamento neste aspecto na Assembleia Legislativa, dizendo que discorda de mim de quase tudo, e eu também dele, o que é natural, e eu convivo no parlamento há muitos anos, mas se solidarizando no sentido de que a liberdade de expressão e a democracia não pode acabar. Então o fato é grave nesse aspecto. Para completar, ontem eu chego de manhã na Assembleia Legislativa, nós tínhamos sessão lá ontem, e minha estagiária tinha atendido o telefone me ameaçando de morte. Aliás, já identificamos quem, tinha Bina, tinha tudo, e para você ver como é que está o grau de intolerância. O senhor fez um registro na polícia dessa ameaça? Fiz BO, tanto fiz boletim de ocorrência do dia anterior como desse, até para ver se existe correlação disso. A pessoa já foi identificada. A própria Polícia Militar, Polícia Civil. Você se sentiu verdadeiramente ameaçado? Está com medo depois disso? É claro. Foi ameaçado de morte depois por telefone e também pelas atitudes que estão sendo tomadas. Um dos deputados estaduais foi eleito, um deputado estadual, disse que foi lá para aniquilar a esquerda. Então, veja bem, não é aniquilar a esquerda, é aniquilar a democracia. Quando o Pedro Aleixo, vice-presidente na época da ditadura militar, quando foi instalada a ditadura, se negou a assinar o ato institucional número 5, que iria acabar com as liberdades políticas no Brasil, os partidos, fechar o Congresso, etc. Ele se negou a assinar. Ele disse: o problema, eu não assino, não é nem por causa de você, general. Colocou pro general presidente. O problema é o guarda da esquina. Mais ou menos nós estamos vivendo isso no Brasil. A partir da eleição do Bolsonaro, muitos estão achando que podem fazer o que quiserem, que eles estabelecem a ordem. Foi o que a gente viu acontecendo com esse deputado recém-eleito agora. O senhor falou que já foi identificada a pessoa que ligou para o seu gabinete com essa ameaça de morte. O senhor quer falar quem é ou o senhor prefere não falar? Não falar, deixa a polícia agir em relação a isso e fazer a investigação de por que ele fez a ameaça, em qual contexto, se está pretendendo realmente fazer o que disse que era me matar e assim por diante. Agora, a postura do deputado eleito, Cabo Júnior, eu até compreendo no sentido, ele chega agora como um cabo e acha que ele vai impor a ordem. E não é assim, o parlamento é a ordem democrática. Eu acho que isso é uma postura meio idiota no sentido de carece de discernimento. Então, e de discernimento em relação à democracia. É a postura de um idiota no parlamento. Deputado, o senhor se arrepende de ter reagido com soco naquele momento em que ele foi tentar tirar aquela placa da sua mão? Eu não tinha outra opção, aí é meio instintivo. Você está com uma placa, que é seu direito, e a pessoa te tira um objeto, você reage. O tipo de reação nem sempre é controlável, poderia apenas ficar com a placa, mas a reação foi essa. Agora, acho uma reação justa de quem foi agredido, foi uma contra-reação, na verdade. Anteriormente, ele próprio tomou posse fazendo sinais de tiro. Eu não fui lá dizer nada a ele, embora, evidentemente, não concorde com a atitude, mas é a atitude dele. Ele foi eleito assim. Eu, quando fiz campanha, a televisão, eu terminava a minha pequena frase, onde eu defendia a educação, com Lula livre. Então, isso é uma bandeira minha. É a bandeira que a esquerda brasileira tem hoje de liberar Lula. Por que nós temos isso? Porque achamos que Lula está preso para que não haja, e significa aos trabalhadores que eles também estão aprisionados, que as ideias da esquerda não podem vingar. O Lula é hoje um refém. O Marco Aurélio, ministro, manda soltar e os militares não permitem. E o presidente Toffoli do Tribunal do STF obedece ao comando dos militares e o Lula é hoje um refém. É um refém dos militares e do bolsonarismo que está colocado. Eles querem apagar as ideias da esquerda porque não concordam com o que a esquerda pensa. O que é esse pensamento? Dividir renda, ter um Estado com a participação maior, colocar pessoas pobres estudando, não permitir que a lei do mercado prevaleça absolutamente sobre o mundo, não permitir que o capitalismo seja pelo menos tão selvagem. O que a esquerda quer é fazer esse tipo de transformação. Eles discordam disso. E ao discordar, querem aniquilar com a esquerda. Agora, aniquilar com a esquerda é aniquilar com a democracia, porque você aniquila com o outro lado. Então, o que está acontecendo no Brasil é muito grave. O que aconteceu lá foi o espelho disso. O cabo que tomou esse tipo de atitude é uma figura menor nesse sentido do que está acontecendo no Brasil. É um exemplo menor. O problema é muito maior. Só para ver esse raciocínio, existe um projeto de lei na Câmara Federal de considerar como terrorista aqueles
que fazem movimentos sociais. Tem uma emenda dessa para ser aprovada. O cabo vem aqui e diz que eu sou vagabundo, porque eu não penso igual a ele. Ora, se eu sou vagabundo, sou criminoso, vou ser enquadrado na lei antiterrorista. Esse é o raciocínio que está na cabeça da direita. Esse é o problema. É isso que nós estamos lutando contra para preservar o Estado democrático. A gente viveu, deputado, uma eleição com um clima bélico, né? Um nível de ódio, talvez, que nunca se viu no Brasil. E a gente teve esse fato de quarta-feira, essa confusão envolvendo o senhor e o deputado Cabo Júnior Amaral. E eu pergunto para o senhor, na sua opinião, o que tem que ser feito para a gente acabar com esse ódio que está envolvendo a política? O que tem que ser feito verdadeiramente para que direita e esquerda consigam minimamente conversar no Brasil? Conversar do ponto de vista republicano. Podem e vão continuar discordando, obviamente, porque cada um defende o seu lado. Mas tem que, ao menos do ponto de vista republicano, repito, conversar, manter um nível de diálogo. Exatamente. Respeitar a democracia, respeitar as instituições vigentes. Isso é que é fundamental. Tem aquele jogo, chama War, né? Jogo da guerra, todo mundo já deve ter julgado. E você, às vezes, naquele jogo, você tem lá, conquistar a Europa, conquistar a América do Sul, mais a América do Norte, sei lá, vários objetivos. E tem um que é aniquilar o exército inimigo. A direita parece que escolheu essa fichinha, aniquilar o exército inimigo. E o inimigo são os vermelhos, então tem que ser aniquilados. Olha, aí você não joga democracia, você está fazendo uma guerra de aniquilamento. Nem nas guerras existe isso. Existem tratados, então está errada a direita brasileira. Nós estamos no interior de um processo democrático, disputamos eleições, sofremos um golpe com a Dilma, que não foi democrático. Desde lá nós vivemos no Brasil um período muito perigoso, onde a direita procura ganhar base de massa para implementar um projeto fascista no Brasil. Se vão conseguir ou não, não sabemos. Cabe a nós tentar evitar isso, porque o fascismo é ausência de liberdade e quando você não tem liberdade também não tem direitos. Então o regime totalitário tem que ser impedido. Para isso, impedir significa mobilizar o nosso povo, ter consciência democrática, defender a democracia. O meu ato foi nesse sentido, mostrar que a professora Beatriz não podia ter das mãos delas um cartaz arrancado e nem a Áurea Carolina podia ser molestada, podia ser xingada por exibir um cartaz de Marielle Franco. Por isso eu exibi o cartaz do Lula livre. Ninguém tem o direito de retirar essa minha opinião que eu expressei silenciosamente num cartaz. Nenhum cabo, nenhum deputado. Ninguém pode fazer isso. O senhor manteria um nível de diálogo, de conversa com o Cabo Júnior Amaral depois de tudo isso que ocorreu? Lá na Câmara, como é que o senhor imagina que vai ser a relação com ele, inclusive? É possível, depois desse fato, manter algum nível de conversa ou o senhor acha que a relação está rompida definitivamente? Não, do ponto de vista do parlamento, vou tratá-lo democraticamente, com minhas opiniões, sem sombra de dúvida, não tenho. Já sou parlamentar, fui vereador 10 anos. Na Câmara Municipal eu fui deputado de situação, de oposição, convivi com diversos parlamentares de toda a matriz ideológica. Na Assembleia Legislativa já sou deputado há 16 anos, tenho amigos que têm pensamento distinto, que são pensamentos mais conservadores do ponto de vista social, do ponto de vista do Estado privatista, mas que são também colegas, sempre tratei de forma democrática. Jamais tentei arrancar deles uma ideia. A ideia é deles. Posso divergir, posso combatê-la do ponto de vista dos meus argumentos. Eu sou um deputado muito tranquilo. O que eu não podia era permitir que a democracia fosse arrancada das minhas mãos, que uma bandeira fosse arrancada das nossas mãos. A bandeira do Lula livre, repito, pra gente é muito importante. O Lula é um injustiçado. O Lula é um preso político. Você vê que Aécio Neves, por exemplo, está envolvido em um monte de coisas e não se dá um mandado de prisão. O Queiroz, né, o motorista do Bolsonaro, cadê o Queiroz? O Ministério Público não vai ver, a Polícia Federal não vai ver, ninguém sabe cadê o Queiroz. Ficou de aparecer e não apareceu. Então há, evidentemente, a perseguição ao Lula. É uma perseguição à esquerda que está sendo feita. Por isso a bandeira do Lula é importante, ela é uma bandeira da democracia, é uma bandeira do direito dos trabalhadores. Esse é o significado do Lula. Por isso eles querem manter o Lula preso. O Lula é um refém, um preso político. Essa bandeira para a gente é muito importante. E durante as manifestações de posse, nós quisemos levar este recado ao povo brasileiro. E eles quiseram impedir que nós levássemos o recado, a ideia. É aí que está a contradição entre o que a esquerda faz,
através de uma bandeira, e o que a direita quer fazer hoje, que é simplesmente aniquilar a esquerda e o pensamento democrático. Pra gente encerrar, ainda tem 1 minuto e meio aqui pra gente encerrar a entrevista, deputado. A bancada de deputados federais do PT e de senadores eleitos está pretendendo no dia 1º de janeiro ir para Curitiba, lá para a porta da carceragem da Polícia Federal, e não vai comparecer à posse do presidente Jair Bolsonaro, né? Era uma questão que já estava sendo discutida depois desses acidentes ou desses comportamentos da direita durante a nossa posse no Brasil inteiro. Nós julgamos que ir lá em primeiro lugar seria um risco para nós próprios. Sei lá como eles vão se comportar. Imagine aquela quantidade que vai de pessoas festejar, e o que é justo, a eleição do Bolsonaro, e nós lá. Não sei que tipo de reação terão contra a gente. Então, em primeiro lugar, por questão de defesa, nós não vamos. Segundo, porque vivemos hoje um problema de quebra da democracia no Brasil, de ameaça da quebra da democracia, de instituição de um regime totalitário. E por isso nós vamos acenar com a nossa presença junto ao presidente Lula, mostrando que a ausência de liberdade ela é grave e que o Lula é um perseguido político e um refém hoje do comando do Exército, com o Supremo Tribunal Federal acovardado, onde o ministro determina pela Constituição que quem ainda não teve o julgamento terminado não pode ser preso. Isso é claro na Constituição brasileira. E o presidente do STF, após ouvir os militares, revoga uma decisão de um ministro. Imagina. É muito grave a situação no Brasil. Eu chamo a atenção do povo brasileiro para entender o acontecido na nossa posse com uma questão maior, que não se mire apenas naquele ato ou na figura de um idiota, mas que possa sim vislumbrar o problema maior que o Brasil está vivendo. Deputado federal eleito pelo PT, Rogério Correia, nosso convidado do Café com Política, gostaria de agradecer a sua entrevista e desejar que dias mais tranquilos venham também. É o que nós vamos buscar fazer no Congresso Nacional, defendendo os trabalhadores, defendendo a Constituição, defendendo a aposentadoria do nosso povo, que vai ser também retirada pelos bolsonaristas, ou vamos tentar defender nossas estatais, a Petrobras, a Eletrobras, porque também vão querer vender. Vamos tentar defender a floresta amazônica e as terras indígenas, porque vão tentar retirar. Minha tarefa lá vai ser dura, mas vai ser no campo da democracia e das ideias. Obrigado mais uma vez, deputado. 8h20 em Belo Horizonte.